Inclinem vossas cabeças em reverência diante de Deus. Pai querido, na verdade a sombra, Senhor, já se tem alongado bastante. E sabemos que estamos vivendo nos últimos dias, Pai. Que isto possa soar como um alerta aos teus filhos. Queremos lhe pedir a tua proteção, a tua orientação, a tua salvação. Pedimos que o Senhor nos desperte para as coisas de Deus e nos faça aproximar, porque a única forma, Senhor, que podemos manter este fogo aceso em nossas almas é estando próximo àquela sarça ardente, aquele fogo eterno que é o Senhor. Perdoa-nos de todas as nossas falhas, Pai Santo. Cubra-nos com a justiça de Cristo. Queremos ser vistos dentro da justiça daquele que é justo, porque em nós mesmos não temos justiça própria. Abençoa-nos, Senhor, a nossa vida, faça a nossa fé crescer, abra-nos o entendimento, compreender a tua palavra e, mais ainda, o nosso coração para recebê-la. Em nome de Jesus, queremos que tu possa está entronizado em nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoa essa escola dessa manhã. Como dizia o pastor Joel, não me deixe falar errado, mas me ajude, Senhor, a expressar aquilo que é para os teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, podeis assentar? Hoje em dia não tem nada pode permanecer oculto em silêncio, né? Devido a essa internet, essas facilidades aí, o telefone, o celular. Meu pai chamava o celular de o fuxiqueiro, porque sempre está ali, todo mundo sabe. E vocês ouviram falar que o nosso irmão Beto esteve doente, né? Esteve na UTI. Mas hoje ele já está saindo do hospital. Primeiro, ele tem problema de diabetes, não tomou bem os remédios, sabe? E segunda coisa, teve um início de pneumonia. E terceira coisa, acho que um vírus chamado antavírus, como que é? Rotavírus. É vírus da estrada, rota, né? Rotavírus. Mas ele já eu estive com ele e ele já esperava alta e parece que é para hoje, né? E quanto a mim, alguns de vocês ouviram falar alguma coisa da minha saúde? Vocês vejam o que é o celular, né? Eu estou fazendo um check-up, fui ao médico e ali apareceu a frequência do meu coração está bem alta. Estava bem alta, a ponto que eu não pude fazer exame. Então, essa parte do coração é a parte elétrica. Não está batendo de acordo. Bate aqui, bate lá, daqui um pouco bate repicado. Mas isso a gente está, através das vossas orações, estamos confiando em Deus, porque eu pretendo permanecer um pouco mais. Tá bom? Eu acho que esse também é o desejo da igreja, não é certo? Sabemos que um dia chegará a minha hora e chegará a tua hora também.
todo mundo tem aquela senha, né? E quando chegar a senha, a tua senha não tem como escapar. Mas por isso o cristão já vive para essa finalidade. Já vive para outra vida. Nós não vivemos para essa vida daqui. Não, a nossa esperança está no outro lado. Está em Cristo e olhamos para outro lado. Esse Jesus disse que o mundo dele não era este, e o nosso não é este também. Estamos de cruzada, estamos de passagem. Mas eu agradeço as orações e continuo pedindo que vocês orem. Eu ainda tenho alguns planos no meu coração e espero que Deus me permita cumpri-los. Amém? Nós estivemos conversando com vocês nas duas escolas dominical anteriores, sobre um assunto que talvez muitos não entendem, muitos nem mesmo lhe interessa saber. Mas isso não quer dizer que não deixa de ser a verdade. É como na Bíblia. Tem gente que diz, eu não creio na Bíblia. Eu não creio em Deus. Quer creia ou não creia, Deus permanece sendo como Ele. Não é porque eu creio e você crê que Deus vai ser diferente, vai passar a existir. E não é pelo ateu dizer que não crê que Deus vai deixar de existir. Então são coisas que, independentes, elas se cumprirão, elas falam por si próprias. Então, nós estivemos aqui falando sobre o assunto da besta. Primeira coisa que aprendemos é que besta não é um xingão, não é um nome pejorativo, nome feio. Besta significa poder. É um poder, é uma força. Entende? É uma força, por exemplo, do governo. Ele representa uma pequena besta. Assim foi representado os impérios mundiais, tanto de Babilônia, como da Pérsia, como da Grécia, como o de Roma. Todos são representados por animais. E sempre dentro do contexto bíblico, em Apocalipse, bestas são sempre representadas por animais. Por animais. Então, nós aprendemos aqui, começando com o capítulo 13, que a besta que surgiu das águas. Repetindo, vamos recordar. Águas representam povos, nações e línguas, quer dizer, o poder dela veio das pessoas, pessoas de todo o planeta, pessoas de todas as línguas, de todas as raças. Então ela nasceu por ali, é o que lhe dá o poder. A primeira besta veio das águas. E o dragão vermelho, que representa o diabo, Satanás, simplesmente se encarnou ali, nesta besta. Ele se encarnou. E de modo tal que nós tivemos o trono dessa besta que nasceu de entre os povos, é Roma, para não dizer o Vaticano. O Papa é o seu líder, é o cabeça. Então, ali está a primeira besta. E a Bíblia diz, quem tem sabedoria conta o seu número, que é 666. E há um título que sempre é direcionado ao Papa, Vicarivis Filii Dei, que quer dizer
vigário, filho de Deus. Vigário, essa palavra quer dizer em lugar de outro. Então, em lugar do Filho de Deus. Sempre essa é a nomenclatura que o Papa é conhecido como vigário de Cristo. Vigário. Então, no lugar do Filho de Deus. A primeira besta veio daí. Também nós falamos, isto está em Apocalipse, capítulo 13. Essa besta que saiu das águas e a outra besta que veio da terra. Está em Apocalipse 13. Então, nós temos essas duas bestas. A de Apocalipse, capítulo 13, ela simplesmente representa, ela tinha 2 chifres, que representa o poder civil e o poder religioso. Ela é representada na grande potência mundial de hoje, a Igreja Católica. Aliás, a América do Norte, que é uma grande potência, e veja que eles, ainda mais nesse governo atual, como que eles fazem, como eles bem querem. E todo mundo está se dobrando, se dobra. Então, nos diz a Bíblia que essa besta, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Dragão é o diabo. A América do Norte, ela surgiu quando seus pais eram perseguidos na Inglaterra pelo sistema anglicano. Eles vieram para a América em 2 navios. E quando eles desceram em Piemonte, a primeira coisa que eles fizeram foi ajoelhar na praia e agradecer a Deus. E desde o princípio da América do Norte, ela separou bem claro a união do poder, do poder civil e o religioso. Ela tinha ali tinha o seu governador, as suas autoridades, mas eles separaram da parte religiosa. São 2 coisas que nunca, irmãos, se pode misturar. É a religião e a política, vamos dizer. Porque um vai fazer uso do outro. Veja, no Irã, os religiosos tomaram o poder. Então, eles obrigam o país, a nação, a seguir religiosamente, mesmo que a pessoa não queira. Eles fazem o uso do poder religioso. E se é o poder civil, eles simplesmente obrigam, usam, como sempre aconteceu em todos os tempos, eles usam o poder, do seu poder para constranger, para manipular os religiosos. Por isso que não se pode misturar. Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. São 2 poderes que não deva misturar nunca. E os americanos compreenderam isto. E hoje nós temos essa liberdade religiosa e o mundo se baseia nesses princípios. O mundo democrático, né? Se baseia nesses princípios, essa separação. Mas até quando irá
essa separação, porque um dia ela tem que se ligar de volta. E aí sim surgirá perseguição contra aqueles que não aderirem a isto. O próprio irmão Branham, na mensagem Olhe Sempre para Jesus, ele disse: o que vocês viram em mim virá sobre vocês quando surgir essa perseguição. E essa perseguição ela virá pela união desses dois poderes. Por isso que eu não concordo com evangélicos metidos na política, e nem os púlpitos virá palanque de políticos. São dois mundos separados. Nós temos que cumprir nossos deveres cívicos. Vamos dar o nosso voto. Você olha quem é que merece o teu voto, em quem você vai dar. Por quê? Você vai pôr essa gente lá em cima. Então, de entre os males, escolha o menor. Escolha o menor. Eu nunca vou votar em nenhum partido, aliás, nenhuma pessoa que apoia essas coisas aí de gênero, entende? Homem pode casar com homem, mulher com mulher, isso é destruir os princípios, é destruir a família. E eu nunca vou votar em alguém que procura destruir esta célula-mãe, que é a família. Então você veja, mas são todos isso, são todos aquilo. Eu sei que há homens limpos, corretos, mas quando eles entram para pertencer a um sistema religioso, ao sistema político, eles têm que ceder. Então, em suas campanhas, em suas promessas, são promessas, aquilo são boas intenções, mas não quer dizer que ele vai fazer isto, que ela vai fazer isto. E eu também não gosto, eu não voto no sexo feminino porque não é o lugar da mulher. Vamos, isso dá muita contenda, mas isso sou eu e você é você. Então vamos aqui, repetindo sobre a besta que subiu da terra. Eu espero que vocês, ao ler as Escrituras, o que é que nós estamos fazendo aqui? Eu não estou procurando dar um estudo bem detalhado e procurar e mostrar. Isso iria muito tempo. E também eu não dou lá tanto valor uma pessoa conhecer todos os mistérios, conhecer todas as coisas e se descuidar da vida espiritual. Eu prefiro manter a vigilância sobre a vida espiritual. Por isso que meu ministério é simples. É arroz com feijão e quando eu misturo é feijão com arroz. É uma vida vivida, uma vida em Deus e aí por diante. É ter o sinal, ter Cristo, viver uma vida santificada, consagrada e amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o demais é um bom conhecimento, é bom conhecimento. Mas o nosso arrebatamento, a nossa salvação, não depende do conhecimento, mesmo das verdades bíblicas. Há muita coisa, se você não sabe explicar sobre a divindade de Cristo, se você não sabe explicar nem sobre o batismo em nome de Jesus, mas você é batizado, isso não vai, se você não sabe explicar, isso não tira o que você crê, entende? A fé na verdade. Então, vi subir
Apocalipse 13, a partir do verso 11. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, poder civil religioso, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. Engrossou a voz, né? E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Quer dizer, tem o grande poder como tinha o sistema romano. Mandava, desmandava, colocava reis, tirava reis, fazia como queria. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Nós explicamos que aquela primeira besta, ela teve uma chaga mortal em uma de suas cabeças. Que chaga foi essa? Foi quando caiu como um império, no ano 476, e ressuscitou como um império religioso, Roma. Então, o Papa até pegou as coisas que fala do rei. Aliás, como sumo pontífice, todo rei de Roma era o principal sacerdote de toda ou qualquer religião. Então ele herdou tudo isso, né? E aí tá. Ela sarou quando ela virou uma religião. E a Itália passou a ser dirigida pelo Papa. O Papa era tanto o sacerdote da Igreja Católica, quanto também era o governante daqueles estados ali da Itália. E isso veio, até agora, no ano 20 e pouco do século passado, quando Mussolini, rei da Itália, entrou em um acordo com os católicos, com o Papa, e deu para o Papa um pequeno lugar ali dentro de Roma, um lugar que é conhecido mundialmente como o Vaticano. Ali é onde está o trono, entende? Está em Roma, que é aquela cidade que está sobre 7 colinas. 7 colinas. Então, o que nos diz aqui? E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E enganam os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. A segunda besta vai fazer isso, né? Dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que receberam ferida de espada e vivia. E então hoje vamos falar sobre a imagem da besta. O que é isto? Segundo a visão do nosso profeta e mensageiro, o irmão Branham. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, primeira coisa, ou o nome da besta, segunda coisa, ou o número do seu nome, terceira coisa. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque
é número de homem, e o seu número é 666. Vicarives Filii Dei. Você transforma essas letras em algarismo romano, você vai ter justamente o 666. Mas vamos voltar aqui. O que é a imagem da besta? Olha bem, foi feito uma imagem, quer dizer, algo parecido que represente a besta. O que é isto? Segundo o nosso profeta, ele mostra que é este ecumenismo, a união das igrejas, que cada dia estão obtendo mais apoio, estão tendo mais força, e haverá de chegar um momento dela chegar no seu apogeu. Por quê? As igrejas, nós vemos hoje em dia, estão se unindo, entende? Se unindo para ter poder, para ter representação. Não é que luterano vai virar católico, ou um pentecostal vai virar batista. Não. Isso é como uma grande colcha de retalhos. Estão costuradas, o vermelho, branco, marrom, preto, verde, azul, mas estão costurados, formando uma grande colcha de retalho. Não é que o preto vai virar branco, nem o branco virar preto, nem o católico virar protestante, nem o assembleiano virá batista, mas estarão costurados através dessa ideologia de unidade, essa unidade religiosa. E o canto deles é lindo. Há um só rebanho e um só pastor. Vamos nos unir, vamos isso, vamos aquilo. Vós somos um, não podemos viver divididos. Mas acontece que aí é onde irá formar a imagem da besta. E o mais importante, irmãos, é que isso já está longe, não vai começar. Desde aquele Papa, acho que João 23, no ano 69, por aí, depois veio o Papa Paulo VI, ele abriu o Concílio do Vaticano II, que é justamente para formalizar essa unidade. Os evangélicos foram chamados para que fosse a Roma, que acompanhasse aquele conclave. E teve pastores, mesmo pentecostal, voltou de lá, dizendo que foi a maior maravilha e que o Espírito Santo estava ali. Então, desde então, isso tem se concretizado. A tal ponto que há lugares, hoje, em dia, no mundo, que se você não tiver o apoio dos representantes dessa imagem, vamos dizer assim, você não pode ter um programa de rádio, você não pode alugar um salão para cultuar a Deus, você depende inteiramente disso. Quer dizer, eles vão tomando o lugar, há uma representação. Eu conheci igreja na África que tiveram que fazer longe da cidade, porque dentro da cidade não permitiu. Eu mesmo fiz reuniões em uma cidade do norte de Moçambique, que
eles mesmos reuniram pastores para que eu apresentasse essa mensagem. Nós usamos ele para fazer isso lá. E apresentamos a mensagem. Agora, esse sistema, essa união, esse ecumenismo, hoje tem um conselho CMI, né, das igrejas, Conselho Mundial das Igrejas. Se há uma coisa que nunca, eu vou falar mais direto e simples, né? Nunca devamos parar para ouvir esta coisa. A gente sempre é convidado aqui nessa cidade para ir participar de suas reuniões. Eu nunca fui e não pretendo ir. Vamos nos manter longe desta coisa. Mas vocês saibam disso. Vai chegar o dia da lei se impor e obrigar a todos os religiosos a se unirem. O irmão Brana disse que na igreja dele vai escrever fechado. E os que não se unirem vão perder os seus bens, vão perder o direito de cultuar a Deus. Porque a lei simplesmente vai determinar, vai forçar isto. Então, nós sabemos que isso é uma coisa que, eu não digo eu, mas pelo menos vocês vão passar, vão ver isto. Ah, mas nós construímos uma igreja bem grande, bonita, ou isso, aquilo. Irmãos, não resta dúvida de que a besta um dia vai pôr mão em tudo isso aqui. Vai pôr a mão. Vai ficar com eles, vão fazer o que aqui? Não sei. Mas nunca devemos nos filiar. Não, a Bíblia nos fala na era de Lutero, como que é? Sardes, que a grande tentação que viria sobre a terra. E diz que isso virá como um laço. Eu penso que hoje estão formando, preparando, assim como o pescador prepara a sua tarrafa lá fora. E quando ele joga, aquilo cai como um laço, quer dizer, pega de surpresa. Mas nós nunca devemos nos filiar a estas coisas. Muitos se filiarão para fugir de perseguição, para manter os seus bens e para não ter problemas. Mas vocês lembram também que esse espírito de perseguição, isso aí irá perseguir individualmente cada pessoa que não aderir a esta imagem da besta, que não tiver o seu número, que não tiver o seu nome. Então, não estamos falando de coisas inexistentes, são coisas que vocês verão acontecer, a pressão. Então, disse o irmão Brana, quando vier a pressão, aquela dinâmica haverá de vir sobre a igreja para quê? Levar embora a sua igreja. É no que nós cremos. Por isso devemos viver prontos. E quem não entrar nessa união, vamos dizer, o irmão Brana mostra nos selos, é uma união religiosa. Por que religião? Hoje ninguém dá bola para religião.
não dá bola para uma religião que pobre, como os indianos e outros mais. Mas como Roma, que tem o cacau, tem o dinheiro, sim. Quer dizer, o poder é o dinheiro que determina. É uma união religiosa, política. Vocês vejam que hoje há muita luta é pela democracia e financeira. E quem estiver de fora desta união, desta coisa, nos diz aqui a Bíblia, eu li, não vai poder comprar nem vender. Ora, tua aposentadoria vai para... Porque tem que ter o número. Você pensa, isso está longe, Malfebrone, longe? Não. A coisa vem vindo, daqui um pouco vem a laçada. Que tal se uma hora o governo dizer assim, não se vende e nem se compra sem o número do seu CPF? E aí? Vocês já foram em lugares que eles dizem, querem o CPF na nota? Já? Sim, todos nós vemos isto. Por quê? Pelo CPF o governo te controla. Aí há lugares que você não compra senão pelo teu CPF. Então você tem o seu número, eu tenho o meu, mas tudo isso aí vai exercendo, vai se formando. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A imagem da besta. E o mundo que hoje ainda gera dinheiro, tem o papel, vocês devem saber que esse papel, lá na Casa do Tesouro, tem uma quantia de ouro que responde por esse valor. E nós estamos vivendo em um tempo de crédito. Você vai trabalhar, vai receber o teu salário na conta no banco. É o teu crédito. E quando você vai comprar alguma coisa, você transfere com Pix, ou com cartão, ou de alguma outra forma, né? Perguntaram ao irmão Brana, o que é isto? Ele disse que tudo isto é o caminhar. É por aí que vai caminhar. E eu quero dizer a vocês, particularmente, como eu vejo, que para entrar esse sistema, o lastro do ouro, primeiro vai ter que cair as bolsas, as ações, esse sistema de crédito. Eu lembro que no ano 2008, quando deu aquele abalo no mundo, aquela bolha imobiliária americana estourou. Centenas de bancos faliram pelo mundo. O próprio Lula disse, no Brasil vai chegar só como uma marolazinha. E de fato, mas muitos países foram atingidos terrivelmente. E se não fosse a posição de Brasil, Rússia, a China, a posição dos BRICS teria sido pior do que quando aconteceu no ano 29. A depressão. Então vejamos que esse sistema ele tem que uma hora ele vai ruir. Vai ruir. Você que aplica em ações e vai ganhando, vai bem. Vai, mas você deve estar preparado também que qualquer hora você vai tomar uma rasteira, ficar sem nada. Porque tem que cair esse sistema de crédito
para entrar o lastro do ouro. E no ano 2008, o Papa era aquele alemãozinho. Eles fizeram uma crítica dizendo: também vão confiar em papel? Vão confiar em papel? E a Igreja Católica propôs naquele tempo, através do seu cardeal Peter Regan e mais alguns outros, de criar um banco central dos bancos centrais do mundo. Um banco central justo, que para que não caia a economia esse país, nem outro. Esse é o sonho da Igreja Católica de comandar o mundo ainda. Martim Lutero deu uma grande rasteira no sistema romano, quando mostrou que o justo vive da fé e não por ser membro de uma religião. Nunca mais a Igreja Católica ela teve o poder que ela exercia antigamente. Antigamente você não podia fazer diferença entre o Estado e a Igreja. Se você criticasse o Estado, estaria criticando a Igreja. E logo você iria para a fogueira. Mas o desejo deles é voltar a ser o dominador do mundo, seu cabeça, como foi nas eras passadas. Mas eles sabem, Roma sabe, que eles sozinhos não dão conta. Eles não podem. Por isso, vamos unir, meus irmãos, somos um só. Jesus, todos nós cremos em Deus. Não, calma aí. Vocês creem em Maria, creem em tanta gente? Não, eles querem união. E através dessa união ecumenista, é que eles terão poder, poderão pressionar governos, como pressionou aqui no Brasil, no tempo do senhor Lula. Dizem que o nosso Brasil, nosso país, é um país, como que diz assim, laico. Entende? Não, o nosso país, ele é um país católico, apostólico, romano. O senhor Lula nos vendeu para Roma. Nenhum outro país do mundo, pelo que eu saiba, é identificado com a Igreja de Roma. Mas aqui foi feito esse pacto. Prova tanto que vocês veem nas escolas, são as escolas públicas, são eles que ensinam e estão ensinando o quê? Nossos filhos. Você pode escolher o nome que você quer. Você acha aquele garoto bonito? Sim. Então você é gay. Vocês sabem, e aqui em nossas escolas, uma boa porcentagem dos seus professoras, entende? São esquerdistas, defendem esta coisa de gênero. Defendem isto. Então, quando aquele Papa disse, vocês vão confiar em papel, daí apresentou o programa deles. E de vez em quando apresenta. E é lindo você ver aquilo. E um dia eles vão conseguir. Quando vier a queda do sistema de crédito. Mas o irmão Branham disse-nos que o mundo voltará ao sistema do ouro, que o lastro do ouro, quer dizer, tem que ter o ouro mesmo.
Não créditos em papel, superávit, vende, compra. É tudo baseado no papel. As nações andaram vendendo a maioria dos seus tesouros para poder investir no seu comércio. E de modo tal que uma hora tudo isso vai cair. Isso é como eu vejo. Ao olhar a mensagem e ao olhar as notícias, o que anda correndo no mundo, é pena que a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Mas o que está escrito vai se cumprir. Quer você creia, quer você não creia, que haverá de a coisa chegar a isto, quem não tiver o número, o sinal ou nome, porque nem todos os países creem em Cristo, então terá outra identificação. Não poderá comprar nem vender. E as Escrituras nos diz que isso será desde o rei até o servo. Todas as classes, todos os povos, e nós estamos sendo encaminhados, o mundo está encaminhando para esse grande controle. Para isso aí está a internet, está os meios para controlar isto aí. Se vai na China, as pessoas, os chineses, são controlados pelo partido. Não sei se vocês já viram as pessoas ali na praça, você olha, tem aquele quadradinho do rosto, e aquilo já mostra o computador. Quem é, onde mora, o que fez, que grau de estudo, aonde trabalha. E é um controle terrível. É um controle terrível. E eu vi nosso governante elogiando este controle. Agora, eu não quero ser controlado, viu, irmãos? Eu não... Mas isso virá. Então eu falei para vocês sobre as bestas, tal, lá atrás, o que passou, mas agora estou falando de algo que vai acontecer. Eu baseio tudo isto no que disse o nosso profeta e o que diz a Bíblia. É nisso aí, de modo tal que quando você lê as mensagens, leia a mensagem, a marca da besta, leia sobre os selos, leia sobre tudo isto. E você vai saber como que é. O que nós estamos fazendo aqui é somente abrindo uma picada, fazendo uma trilha para que você possa caminhar dentro disso, ver. E à medida que você olhar as mensagens, você vai lembrando dessa trilha que estamos procurando fazer e dizer, realmente é isso mesmo. Realmente é isso mesmo. Então, irmãos, nós estamos vivendo uma hora difícil. A laçada está sendo preparada. E quando ela vier, virá de um só golpe. E do que você vai viver? Aí vamos precisar da fé. Aí vamos precisar da fé. Mas deixe que as coisas aconteçam. E essa união é uma união, é o apoio, ela terá o apoio da lei. E o que vamos fazer? Mas hoje temos os direitos, temos isso e aquilo. Desde que foi implantado no Brasil, que o Brasil é um país católico, então ele não é mais um país leigo. Por quê? A Igreja Católica se tornou a representante de nosso país
Se eles querem construir algum lugar ou reformar alguma igreja, tem que ser com dinheiro público, porque ela faz parte agora do país. Mas sempre foi assim, termina o país que cai nas garras dela. Vocês vejam, como pode ser um país leigo e imporem uma lei dessa? Só no estado de Rondônia, 85% das pessoas, da população, é evangélicos. Mesmo desviado, não é porque desviou que vai voltar ao catolicismo. Então, eles não fizeram isso, vocês podem acompanhar. No tempo que eles fizeram isso, aprovaram ali no Congresso, como sempre eles fazem, no fim de semana, quando não estavam os deputados, não discutiram isto, foi uma coisa feita entre os líderes dos partidos e determinaram. E não foi discutido na sociedade sobre isto. Quer dizer, eles empurraram de goela abaixo. E a perseguição virá quando a lei se ligar a esse sistema da imagem. E aqueles que ficarem de fora serão chamados de quê? De tudo que é nome. Terroristas, religiosos, pessoas que serão discriminados. Mas, irmão Febrônio, quando que isso vai ser? Irmãos, eu creio que nós veremos a coisa se formando como está se formando. Mas isso é sinal de que o arrebatamento está aí. Isso é um sinal. O arrebatamento está às portas. Mas aqueles que não forem no arrebatamento vai sofrer a grande perseguição. Porque as Escrituras nos falam sobre isto. As Escrituras nos falam sobre isto. No livro Tessalonicenses, capítulo 2. Quando se manifestar a besta. A morte. E ela perseguirá a semente da mulher, quer dizer, mulher igreja, aqueles que ficaram para trás, e nos diz a Bíblia, e os matará. Está mesmo aqui está bem por aqui, né? Só que eu não marquei, mas está aqui no capítulo 13. Os que não se uniram. Serão perseguidos, os que não forem no arrebatamento, serão perseguidos como os cães perseguem a caça. Por isso eu digo, vigie o teu arrebatamento. E não vai ter jeitinho brasileiro. E o que eu lamento em tudo isto é uma coisa. Muitos pastores não veem isto como o profeta revelou, mostrou, falou. E se um pastor não vê, sua igreja vai ver? E os pastores deveriam vigiar bem isso aí, para livrar a si e o seu povo. Eu recordo certa vez, eu estive falando com um colega nosso, ele já partiu, um mestre ia falando sobre essas coisas. Sabe o que ele me disse? Eu não vejo isso dessa forma, não. Mas eu disse, irmão, isso é o que disse o nosso profeta, mas eu não creio assim, não. Se ele não crê, e a igreja? Porque o problema não é
aquela fruta que foi bicada pelo sabiá, mas aquela goiaba que está cheia de bicho por dentro. O maior perigo é por dentro, não é por fora, é por dentro. Então nós estamos bem próximo a tudo isto. E quem não for no arrebatamento vai passar por isto, porque quando aconteceu o arrebatamento, as Escrituras nos diz que Deus ele se retira, o tempo da graça se fecha, a porta se fecha. Então, quem entrou, entrou, quem não entrou, não tem mais como entrar. Para ser salvo, vai ter que morrer na grande tribulação. Para ser salvo. Já deve entrar na tribulação como salvo. E ser perseguido. Aí é onde muitos vão se lamentar. Eu deveria ter cuidado mais da minha vida espiritual, ter zelado, mas já é tarde. Não vai adiantar mais nada. Porque quando o arrebatamento acontecer, Deus levar o seu povo, as Escrituras em 2 Tessalonicenses 2 diz que aquele que o detém, quer dizer, quem está segurando a besta, é a noiva, será tirada. Como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Ló segurava aquele fogo sobre a cidade, mas quando ele saiu, nada pôde deter aquele fogo, aquela destruição. É a mesma coisa hoje. A noiva, ela é que está segurando, mas quando ela for tirada, sabe o que diz a Bíblia? Ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que seu tempo é chegado ao fim. Aí ele desce e se encarna nesta coisa aí que se chama a besta. A besta vai se encarnar nessa imagem da besta e será a besta. O quarto selo, o cavalo baio, que recebeu o nome de morte e haverá de perseguir. Eu gostaria de ler para vocês sobre isto, mas eu vou dizer a vocês, eu não pude nem conseguir anotar as coisas, devido a gente estar um pouco tremelico, né? Nem consegue escrever bem, mas eu estou falando direto para vocês. Mas eu poderia mostrar todas estas coisas dentro da Bíblia, dentro das mensagens. Amém? Então, viva para o teu arrebatamento. Vamos seguir aqui, vamos terminar, né? A minha intenção era chegar a falar sobre a imagem da besta. Você não vai encontrar nenhum sistema religioso falando sobre a imagem da besta. Mas isso aqui é uma revelação que veio através de Malaquias 4. Tá bem? E o que é que nos diz aqui? Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Quer dizer, ela vai ter autoridade. Ela vai se expressar. Por isso que esse conjunto de pessoas estão se unindo. E os que não se unirem, é como nos dias de Constantino, serão perseguidos, serão forçados a se unirem. E Constantino apoiou aquele bispo de Roma,
o da falsa vinha, e forçou as igrejas cristãs independentes, como a igreja de Éfeso, em que foi morto 7.000 cristãos ali, e o restante tiveram que ser obrigados a aceitar a liderança de Roma. Por isso que vocês veem, o profeta nos fala e cita um livro, que do ano 400 e pouco, tempo de Agostinho, até o ano 1700 e pouco, a Igreja Católica diz que eliminou 68 milhões de hereges. É certo que eles mataram feiticeiros, é certo que pessoas não tinham nada com cristão, mas ali quase todos eram cristãos. Por isso que eles alcançaram essa hegemonia no mundo inteiro, porque liquidaram, usando o braço secular, o Estado, para impor a sua vontade e usar a Bíblia. Forçai-os a entrar. Usar a própria Bíblia. Então, essa imagem que hoje vai se formando, vai chegar a hora dela exercer poder, exercer autoridade. E aí, você vai ficar sem a tua aposentadoria? Porque a Bíblia nos diz, olha bem, e foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, verso 15, para que também a imagem da besta falasse, isso aqui quer dizer ter poder, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Uma pessoa que entrar dentro desse esquema, você leia a mensagem A Marca da Besta. E há outros lugares que o irmão Brana fala. Ele diz, quem entrar nisto, perde a sua salvação, perde o seu arrebatamento. Quem fizer parte disso, quem apoiar isso, vai perder a salvação. E aqui nos diz bem claro, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Quer dizer, não fizesse parte, né? E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Nós vamos chegando, irmãos, o mundo chegou ao seu fim. E estas coisas irão se manifestar brevemente. Brevemente. Quando eu olho para os Estados Unidos, vejo o seu presidente, olha que potência. Olha que ele, em poucos meses, abalou o mundo inteiro. É que eles mandam, eles não pedem. Eles é este cordeiro que fala como dragão. Então, há países do mundo, ou há pessoas também, que Deus tem um compromisso, guarda eles para uma finalidade. Eu vejo que a Rússia foi protegida para destruir o Vaticano e jogar uma bomba na América. Eu vejo que a América está destinada a impor a imagem da besta. Já vi pessoas dizerem, a América está acabada, não mandem nada.
fraco não impõe nada. E se eles impõem, é porque eles têm poder. E eles terão esse poder. Aconteça o que acontecer, Deus zela por eles. Israel é outro país que Deus cuida deles. Agora, China, eu não vejo essa cortina de bambu em lugar nenhum. E o profeta disse que o que vai conquistar é a cortina de púrpura. É Roma, a democracia, olha os controles financeiros, tudo está ali. Vocês estão vendo isso aí sendo aplicado? E se o banco não tirar o seu Moraes da sua clientela, é imposto sobre os bancos. E acho que os bancos vão ser cortados do sistema mundial, de onde vêm os seus recursos para apoiar um homem. Ah, irmãos, vocês estão observando o que está acontecendo. E é bom que observe. Mas procure notícias verdadeiras, não palavreados de certos, como diz, blogueiros que só quer ganhar número. Há notícias, busque notícias de fontes corretas. Não essas coisas fantásticas aí. Então, amados, eu gostaria, alguém tem alguma pergunta a fazer? É o seguinte, deixa ele responder. Ele está perguntando, pessoas que não creem na Bíblia, o que vai ser dessa gente? Acontece assim, irmãos. Esse sistema que forma a imagem da besta não é religioso só, não. Ele é um sistema político e financeiro. O religioso está ali representado pelas democracias que seguem o sistema romano. Nossas leis é baseada lá do sistema de Roma, a república. Então, eles é uma união política, financeira e religiosa. Religiosa por quê? Porque a Igreja Católica está por detrás de tudo isso. Com seu ouro, com sua riqueza. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês acham que os americanos vão cair e viver uma vida de aperto e dificuldades? É o país que mais deve no mundo, 30 e tantos trilhões. O que é que diz o irmão Brana sobre isso? Eles venderão a sua primogenitura para a besta. Sempre quando há certas crises, você pode ver que o Papa está lá com o presidente americano. Eles não vão viver uma vida de terceiro mundo. Eles vão se manter na altura, como pessoas do primeiro mundo. Mas alguém tem que sustentar. Tem que dar o crédito. Aí diz o irmão Brana, a tua casa, lá da América, né? Ela está em teu nome e tudo, mas ela não te pertence. Ela pertence ao fiador. Porque Roma vai afiançar a América. Entende? Roma não tem, por certo, nem um revólver lá dentro daquela coisinha. Mas eles têm influência
Eles têm dinheiro, eles têm o governo, têm as coisas na mão. Ninguém confia nos americanos e nem na Rússia e em qualquer outro de confiança, outro sistema, outra nação. Mas o Papa é um homem que todos confiam. E todo esse poder terá que ir apresentar uma pessoa que todos confiam nele. Somente aqui, um pouquinho. Terão que apresentar uma pessoa que todos confiam. E quem é a pessoa? É Roma. Por isso que há uma ligação. Se uma pessoa, Hitler nunca carregava nenhuma arma consigo. Mas ele era o homem que representava a Alemanha e mandou matar milhões. Roma não tem nenhum revólver, nenhuma metralhadora. Mas tem o dinheiro, pode contratar capangas para si, né? Então, é isso aí, irmãos, é por aí, entende? Pode falar, irmão Getúlio? Eles se unirão, irmão. A Bíblia diz que todos os habitantes da terra vão se unir. Não porque é religioso, mas eles vão se unir porque é um sistema político e financeiro. E queira ou não, eles têm que estar unidos. Todas essas, como diz aqui, reis e servos, todo mundo terá que aceitar esse sistema globalizado. E quem não aceitar, eu penso que nós vamos ver o iniciozinho, como a coisa está indo. Daqui um pouco determina. Você tem que ter isto. Claro. Faça bem objetiva a tua... Pastor Febrônio, eles são gente que nem nós, só não crê que nem nós. São pessoas diferentes que, né, por aí tudo se sabe. Irmão Brana, quando esteve na Índia, foi um desafio maravilhoso do trabalho do profeta. Naquela gente, muitos creram. E muitos creem hoje. Eles também, então, estarão fora, junto com nós, junto com a igreja eleita para o arrebatamento. Será que eles vão estar? Não, irmão. Eu acho que porque o sangue de Jesus é que remiu, esse que trouxe a vitória. E aqueles não creem, eles dizem assim, Jesus foi um profeta igual Maomé. É o seguinte, irmão. A noiva, ela é parte do noivo. Amém. E os dois serão Amém. um. Então a noiva de Cristo é que irá no arrebatamento. Amém. Os outros esse é o ponto. Que não foram no arrebatamento não pertencem à noiva. Mas aceitou a Cristo? Sim, há salvação comum, entende? E mesmo existe a salvação de muitos que nunca ouviram a verdade do dia. Deus, ele é justo. Deus sabe se aquela pessoa aceitaria ou não. Se ela não aceitou, é por falta nossa. Amém.
por não anunciarmos, por não apresentarmos Amém. a palavra. Mas Deus sabe se eles creriam ou não. Mas vamos aqui. São criaturas de Deus. Mas há salvação comum. Nós estamos falando da noiva, que Amém. é especial. Tá bom? Tá bom. Agora, Amém. se eles ouviram, são salvos. Quem aceitar, a salvação está não por você crer na mensagem. Uhum. A salvação não está não por você pertencer a uma igreja. A salvação está no sangue de Cristo, é crer na propiciação, na morte de Cristo. Ali é onde vem a salvação. Entende? Agora, não quer dizer que todos salvos que creram estarão no rapto, porque o rapto é algo especial. Pertence àqueles que estão em toda a palavra. Há pessoas que creem em Cristo, tudo, mas vivem uma vida torta para lá, entende? De torta, vive de uma maneira errada. Mas o eleito, ele vive de acordo com a vontade de Deus. Então, existe, pode ter muitas mulheres, diz o irmão Brana, mas depois do culto, só uma que eu poderei levar para minha casa. É aquela que tem o meu nome. Entende? Aquela. Assim também, o natural é tipo do espiritual. Mas o que nós temos que fazer é cada um cuidar da sua eleição. E quem está de pé, cuide para que não caia. Porque não diz ali que pastor não pode cair. Quem está de pé, e quanto mais alta é a divisa desse homem, mais o diabo vai caprichar. Entende? Se você estivesse lutando numa guerra e você tivesse ali na tua frente um capitão para eliminar e um soldado, e você só tem uma bala, em quem você iria usar? No capitão. Entende? Quem tem maior posto. Então você cuide da tua vida espiritual. Ninguém vai agarrado na barra da saia de ninguém, nem na barra, na barra da calça do papai, da mamãe. Cada um é salvo, a salvação é individual. Meu marido tem religião suficiente para mim. Meus pais têm religião suficiente para mim. A salvação, ela é individual. Vocês estão compreendendo? Ela é isso. Então, queridos, há muitas coisas, sei que vocês perguntariam. Pastor, posso só sobre o que o pastor Getúlio falou no início, sobre esse mundo que não crê em Cristo, né? Não crê na Bíblia, como que eles vão se unir, se inclinar à besta, que essa besta fala em nome de Cristo, mesmo não sendo correto a fé deles. Mas observe que o pastor citou ali que a Bíblia diz que eles terão a marca da besta pelo o nome, a marca ou o número. São três coisas que unem a besta: a marca, o nome ou o número da besta. Ou seja, para aqueles que crê em Jesus, serão enganados através de um ensino religioso. Para aqueles que não têm nada a ver com o cristianismo, eles se unirão pelo outro sentido político que a besta representa. Então, de um jeito ou do outro, todos vão... Vocês observam o ecumenismo? Essas fotos que saem, você vê que ali está os grandes homens do mundo muçulmano, ayatolás, até do indiano, por toda parte. Porque a conversa é essa: todos são de Deus. Há um ditado que ele diz: todos nós somos filhos de Deus. Não é esse o ditado que vê por aí? Toda religião está certa.
Não é assim. Todos nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus. Mas filho não. Filho é de acordo com São João, capítulo 1, verso 12. E aqueles que o receberam Cristo. Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, quando você vê alguém dizendo, todos nós somos filhos de Deus, são criaturas de Deus. Filhos é quem aceitou a Cristo e segue a Cristo. Amém? Somos filhos por filiação. Mas toda religião busca se aproximar. É certo? E eles vão usando esse argumento. E vai chegar a hora disso ter unção, ter poder. Porque Deus irá permitir com que sinais sejam feitos para vindicar essa imagem. Amém? Há muita coisa, irmãos, dentro disso. Mas vamos seguir adiante no nosso arroz e feijão, tá? Mas você leia as mensagens, principalmente as que tratam sobre isso. É um grande sistema, eu volto a dizer. É uma grande unidade, um sistema, que todos estarão grudados nesse sistema por uma coisa ou por outra. É um sistema financeiro, é um sistema político e religioso. Religioso é o que menos aparece. É a figura parda no assunto. Fiquemos de pé. Queridíssimo Pai, nós estamos falando aquilo que o nosso profeta nos ensinou. Mas permita que cada irmão se preocupe. Não querer entender as minúcias e querer saber tudo, mas que possa cada um estar preocupado com a sua alma, com seu destino eterno e se cuidar. Em nome de Jesus eu peço, abençoa-nos assim. As Escrituras nos diz ainda que eu conhecesse todos os mistérios, e eu falasse a língua dos anjos, e tanta coisa mais, e não tivesse amor, nada valeria. Pai, eu peço que o Senhor ajude-nos a compreender as coisas. Eu sei que essas coisas há de vir, e já estão aí. Como disse Paulo, que o ministério da iniquidade já está operando, ele vem vindo desde lá o início, com o nicolaítismo, e vem vindo, e vem vindo, e vem vindo, e vai terminar nesta besta. Ó Deus, neste poder terrível, mas que o Senhor nos guarde em teu poder, em tua misericórdia, e nos ajude, Senhor, a cada um. Em nome de Jesus, amém. Bom dia para todos.